hoje vamos continuar falando sobre o que é igreja, né? Na nossa primeira mensagem, a gente viu que a igreja é um grupo de pessoas chamados por Jesus Cristo. Então não é uma instituição humana, não é uma invenção de homens, não, é uma instituição. A gente viu isso no primeiro. Está com alguma dúvida, assista o vídeo, né, da pregação número 1, da pregação número 2, a gente foi ver que também são pessoas que perseveram na doutrina, ou seja, continuam se reunindo para orar, para perseverar na doutrina, ou seja, sempre tem a ver com união, né? Sempre tem a ver com união, com encontro, né? E na terceira é hoje? Agora fiquei na dúvida. Terceira é hoje. Terceira é hoje, e nós vamos ver hoje que a igreja é um grupo comprometido com ela mesma, que tem compromisso. É isso que nós vamos ver hoje. Não é a opinião do pastor Daniel, não é a opinião da igreja que está ali, não. É a opinião que está aqui na palavra. Tem muitas pessoas, né, e hoje a pastora Delma sempre fala isso, eu concordo 100%. A gente muitas vezes se alimentando de fontes que a gente sabe, nem conhece. Tem pessoas que trocam o convívio com a palavra de Deus, a caminhada com a palavra de Deus que Jesus deixou através da igreja, trocam por um vídeo, trocam por uma mensagem, né, de pessoas que nem conhecem, nem sabem a origem, né, é como se estivesse trocando na fome. A gente acaba trocando um banquete por uma comida estragada de lugar duvidoso, né? Então, sim, a palavra de Deus é a fonte, é a nossa fonte. Não é opinião, não é pensamento filosófico, não é pensamento político partidário, não. É a palavra de Deus. E eu convido vocês a abrirem para até assim, ó, se estiver falando alguma coisa fora da palavra, pode colocar aqui, né? Então, pega a tua Bíblia lá. Pega. Vou esperar 1 minuto. Tá? Pega a Bíblia, para depois vão dizer que eu estou inventando coisa. Não, eu não estou inventando. Eu estou falando a palavra de Deus. Claro que tu pode escolher não acreditar na palavra de Deus, mas isso é teu problema. Mas aqui eu estou falando a palavra de Deus. Pegou já? Abre no livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem usado bastante esse livro e ainda vamos estar usando mais vezes. Na quarta vez, mais uma quarta vez, acho, e depois a gente vai mudar de livro. Mas o que é a igreja conforme a Bíblia? Por que Atos dos Apóstolos? Já falei isso nas outras pregações. É que Atos dos Apóstolos é o registro da primeira igreja se formando. Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? E abram em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do capítulo 4, versículo 32, aqui, ó. Capítulo 4, versículo 32. Até o passando o capítulo 5 até o versículo 11. Mas pode trocar de capítulo no meio do texto? Pode. Os capítulos, eles são só organizações para a gente se achar melhor. Mas então assim, Atos, capítulo 4, versículo 32, e nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 11. Se tu achou? É só continuar com a leitura. Então, Atos, capítulo 4, versículo 32, na minha versão, diz assim. Talvez acompanhe a leitura e depois tu vai marcando, porque a tua versão pode ser um pouco diferente. Qualquer coisa, nós estamos aqui também para tirar dúvida. Não entendi. Será que a minha Bíblia está errada? Está diferente aqui? Escreve aqui como é que está a tua Bíblia, que a gente tem prazer de contribuir. Não porque a gente saiba mais, mas porque a gente está crescendo junto, a gente está caminhando junto. Atos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-no, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
Continuando, né, no capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendesse, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo traduza em espírito e vida aquilo que nossos olhos e ouvidos acabaram de receber pela santa letra. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmã Claudete. Muito bem. Eu acho engraçado, pessoal, quando o pessoal... Assim, o tema de hoje, né, dessa visão do que é a igreja, já tivemos visão do que é a igreja, parte 1, parte 2. Nessa visão de hoje, a igreja é um povo comprometido. É um povo comprometido. Eu acho tão engraçado que o pessoal, assim, quando convém, eles inventam uma teologia como convém, né? Tipo, isso é do Antigo Testamento. Agora, quando vem bênção do Antigo Testamento, não, isso eu quero. A palavra do Senhor nos vai dizer em Gálatas que em Cristo nós somos herdeiros de Abraão. E Abraão tinha um comportamento. Então, qual é a diferença da antiga aliança para a nova aliança? Ou melhor dizendo, como Jesus chamou. A gente chama de Novo Testamento, a gente chama de nova aliança, a gente dá tanto nome. Por que a gente não chama como Jesus chamou? Jesus chamou de nova e eterna aliança. Ou seja, aliança definitiva. Então, o nome é a aliança definitiva. Eterno quer dizer definitivo, né, nesse contexto. Então, assim, por que a gente acha que separa o que convém e ignora o que não convém? Porque o pessoal diz assim, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. De fato é coisa do Antigo Testamento. Mas deixa eu explicar o dízimo. 10% do que se ganha, de tudo aquilo que se ganha e se contribuir com o templo, no tempo antigo, não é uma coisa para enriquecer ninguém e nem para empobrecer ninguém. É para que aquele que ganha mais contribua tanto quanto aquele que ganha menos. O que quer dizer isso? Equivalente, uma equivalência. Porque eu já vi com esses olhos, eu vou dar um testemunho nesse momento, eu já vi com esses olhos uma pessoa que estava subempregada, isso faz anos já, não era aqui em Panambi, não era em outro lugar, não era na Metodista Livre, era em outro lugar. Eu vi com os meus olhos pessoas chegarem lá e entravam na fila, um refugiado de guerra, que mal tinha um subemprego, não tinha, a gente fazia rancho para eles, para que eles pudessem sustentar a família naquele mês, e ele com muito esforço separou para contribuir com a igreja R$20. Eu estava sentado ali perto, né? Tinha o Ministério do Louvor, eu era pastor, estava sentado ali perto, estava cantando. Esse refugiado veio com tudo aqui, né? Juntou com muita alegria, veio e depositou R$20 no gasofilácio. E atrás na fila dele tinha uma pessoa que era o chefe de uma das famílias mais ricas da cidade. E essa pessoa olhou para os R$20, abriu a carteira recheada de dinheiro, além de cartão de crédito, e tirou R$20. Ou seja, ele se igualou ao refugiado.
Ah, pastor, que feio ficar olhando, mas Jesus não fez o mesmo? Eu vou dizer o seguinte, aqueles R$ 20 do refugiado valeram muito mais do que os R$ 20 do cara da família rica. Para isso que serve o princípio do dízimo, entendeu? O dízimo quer dizer, tu ganhou pouco, recebe pouco, depois, mas pastor, eu estou desempregado, eu estou dependendo de ajuda. O dízimo é 10%. Quanto que é 10% de zero? Quanto que é 10% de zero? 10% de zero é zero, ou seja, uma pessoa que é desempregada, uma pessoa que está dependendo dos outros para se sustentar, ela não tem por que dar o dízimo, porque não tem dízimo, não existe dízimo de zero. Agora, uma pessoa que está abastada e vai dar a mesma coisa que alguém que está marginalizado, que está tentando sair da rua da amargura, graças a Deus, conseguiu, né, doar R$ 20, sinal de que ele estava bem e com alegria. E a pessoa rica doar exatamente a mesma coisa. Esse é ferir o princípio do dízimo. Esse é ferir o princípio do dízimo. O princípio do dízimo é quem dá mais, quem ganha mais, dá mais. A gente contribui na maneira que a gente tem, na possibilidade que tem. Mas tudo bem, dízimo é do Antigo Testamento, dizem as pessoas. Ou seja, ninguém é para dar dízimo. Na verdade, se tu quer ser, então, de acordo com o Novo Testamento, vamos ser de acordo com o Novo Testamento? Vamos ser de acordo? Tu falou que dízimo é do Antigo Testamento. Então vamos falar de acordo com o Novo Testamento. Olha aqui o que diz. Não sou eu que estou dizendo, gente. Não é teologia. Não é ideia da minha cabeça. É a Bíblia. Então arranquem essa página da Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então tu quer seguir o Novo Testamento? Então tu tem uma casa, vende a tua casa e doa tudo para a igreja e a igreja vai distribuir. Isso é um absurdo, né? Quem é que faria isso? Eu mesmo não faria isso. Mas quando diz que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, então viva de acordo com o Novo. Aqui é Novo Testamento. Aqui é Novo Testamento. Mas não é isso que eu quero falar. Eu estou falando de comprometimento. As pessoas não estavam ali porque era um dízimo, ou porque era, não sei, é porque eles viam a necessidade da igreja e pensavam, eu preciso fazer alguma coisa para que a igreja, para que a obra de Cristo cresça. Eu preciso, até porque muita gente era expulsa das famílias por causa de aceitarem Jesus. Muita gente estava sofrendo perseguição política por aceitar Jesus. Política já existia naquela época, tá? Perseguição política por aceitar Jesus. Eram expulsos das famílias por aceitar Jesus. Então, existia uma grande comunidade de pessoas que dependiam da igreja. Então, quando precisa de mais coisas, eles doavam mais. Eles podiam dar só o dízimo. Eles podiam dar só o dízimo, mas eles doavam mais. Eles ofertavam tudo aquilo que eles tinham para que fosse compartilhado. Hoje em dia, dificilmente, claro, talvez algumas comunidades. Tem algumas comunidades que sim, tipo comunidades em região agreste, no deserto de países da África, em lugares assim, realmente esse tipo de oferta é necessário, porque a igreja é onde tem água, a igreja é onde tem alimento, a igreja é onde tem estudo, a igreja é o local onde traz os médicos. Então, realmente, para esses lugares, vale a pena vender casa, vender carro. Tu tem 2 motos, vende uma moto, doa, e vale a pena. Mas, hoje em dia, a nossa igreja, a gente tem que ser da mesma maneira comprometido como esses eram. Eles eram tão comprometidos que eles viam a necessidade e não se afastavam da necessidade. Não fugiam, não davam desculpa. Eu não vou dar oferta para os apóstolos, porque os apóstolos não são levitas. E a gente vê aqui, olha só, Barnabé, levita. Ele era levita, ele que deveria estar recebendo, né, pela lei do Antigo Testamento, pela antiga aliança, era ele que deveria estar recebendo os dízimos, pois ele é levita, Barnabé é levita. E outra coisa, gente, esse povo aqui, deixa eu falar uma coisa, esse povo aqui era judeu. Não é que ele assistia um vídeo sobre judaísmo e saiu achando que sabe tudo sobre judaísmo. Eles eram judeus, eles cresceram dentro das leis do Levítico. O próprio Barnabé, ele era professor, ele estava dentro, ele era um levita.
sabe, não era assim a gente que ouviu a opinião de um judeu, ou um vídeo sobre um judeu, ou um livro sobre judeu, isso aí. Não, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Barnabé, levita, segundo a antiga aliança, ele que tinha que receber os dízimos e não os apóstolos. Mas assim, ele tinha um campo, ele viu a necessidade daquele grupo, que eram cerca de 4 mil pessoas, mais de 4 mil pessoas, 5 mil pessoas que estavam ali. Era uma comunidade enorme, com grandes necessidades, e ele tinha como ajudar. Então, ele não ficou pensando, não, é eles que têm que dar dinheiro para mim, porque eu sou levita. Eles que têm que dar o dízimo para mim, porque eu sou levita. Não. Ele se comprometeu com aquele grupo onde tinha os apóstolos que pregaram a palavra de Jesus para ele, aquele grupo em que ele foi batizado, aquele grupo que ensinava a palavra de Deus para ele, aquele grupo que acompanhava a família dele. Ele viu aquela necessidade e disse, não, eu não vou dar só o dízimo. Eu entendo a lei, mas o dízimo, eu não vou dar só o dízimo, eu vou me comprometer com a obra. E muitos fizeram isso. Quando fala que levita, é para dizer, olha, ele sabia o que estava fazendo. E o povo todo sabia o que estava fazendo. Então, assim, hoje, ser igreja, vamos trazer, claro, hoje ser igreja no Brasil, hoje no Rio Grande do Sul especificamente, nós temos um estado muito abençoado, apesar de cheias, apesar de tornado que tem acontecido, como coisas que Jesus já tinha avisado que iria acontecer, mas apesar disso, nós somos um povo que tem um bom índice de desenvolvimento humano, né? Existe fome sim, mas não é tanto quanto nos outros lugares. Claro que existe, né? Mas não é tanto quanto... Existe miséria sim, mas não é tanto, não é tão difícil de combater a miséria como é em outros lugares em que a miséria é absoluta, né? Mas assim, aqui no Rio Grande do Sul, ser igreja não tem a ver em tu vender uma casa e doar para o pastor comprar um carro novo. Já vi isso acontecer. Gente, eu já vi isso acontecer também. Graças a Deus eu não era pastor, mas eu já vi gente assim, vendendo coisas da família, vendendo coisas para o pastor comprar um brinquedo. Literalmente um brinquedo. Eu já vi isso. Tá? Não é para isso que serve as ofertas, não é para isso que serve a contribuição. A contribuição, isso lá desde o início, quando era o dízimo, desde o início, é 3 partes. A primeira parte, tudo que se recebe do dízimo, né, na casa do tesouro, ou seja, na administração, na tesouraria da comunidade, né, dentro do templo, os levitas, né, os tesoureiros, eles vão separar em 3 partes. Uma parte vai para salário daqueles que vivem na obra em tempo integral. Em tempo integral. Porque para que o templo ficasse funcionando, não dava para o pessoal fazer... Tem que ter pelo menos algum grupo de pessoas que se comprometa a manter o templo aberto. Isso lá no tempo do Antigo Testamento. Então, 1/3 disso, 1/3 de todo o valor arrecadado era para pagar o salário, não de um pastor, não do presidente, não. Era para pagar o trabalho dos sacerdotes que estavam, e levitas que trabalhavam em regime integral para a igreja. Okay? Para a igreja não, para o templo. Número 2, outra parte, a segunda parte, 1/3, era para manter a estrutura do templo. Tem que trocar uma cortina, tem que não sei o que, tem que trocar uma pedra, tem que restaurar não sei o que, tem que comprar cavalo novo, né? Tem que comprar um jumento novo para poder carregar as coisas entre um templo e uma sinagoga, e assim por diante. Então, era para isso. E a terceira parte era para ajudar os pobres, era para fazer ação social, para garantir que pessoas que não têm recursos de trabalho, pessoas doentes, pessoas que não têm, órfãos, viúvas, doentes, pessoas que não têm condição de se sustentar sozinho, a igreja, no caso, o templo, se responsabilizava. Vocês já viram aquele texto em Malaquias 3:10, que diz assim, sobre a maldição, sobre o dízimo? A maldição do dízimo não tem nada a ver comigo e contigo, que somos dizimistas. A maldição do dízimo não é, a maldição de Malaquias não é para o dizimista. A maldição do Malaquias
é para aqueles sacerdotes que, em vez de usar 1/3 para o salário deles, de todos, 1/3 para a manutenção do templo e 1/3 para ação social, eles pegavam todos os dízimos e dividiam entre só os cabeças. 3/4. Era sobre isso. Leia de novo Malaquias 3, vai ver que Malaquias 3 não está falando do dizimista. Malaquias 3 está falando do sacerdote ladrão. O sacerdote ladrão. Né? Porque e é pura ganância, porque eles recebiam para trabalhar como sacerdotes. Não era gratuito. Eles recebiam 1/3 de tudo que era arrecadado, era dividido entre os sacerdotes e os levitas que trabalhavam em tempo integral. Aquele sacerdote que estava de 1 ano sabático não recebia. Aqueles levitas que simplesmente tinham dias para ir lá ajudar e voltavam para casa, eram agricultores, não recebiam. Mas aqueles que trabalhavam em tempo integral, esses recebiam. Por quê? Porque eles não tinham outra fonte de renda. Ou eles ganhavam aquilo, ou eles morriam de fome. Né? Então, só que Malaquias 3 está falando justamente desses sacerdotes ladrões, que eles pegavam, em vez de dividir o dízimo correto e se contentar com aquele 1/3 que é dividido entre todos, eles pagavam umas moedinhas para os levitas, mais para eles ficarem quietos do que por compromisso, e dividiam entre os sacerdotes principais, e daí ficavam 3/4 lá, riquíssimos, enquanto outros passando necessidade e o templo sendo perdendo, a obra de Deus perdendo recursos e os pobres não sendo atendidos. Então, isso que é contra o dízimo, a maldição do que se faz com o dízimo, e não a maldição de quem dizima, a pessoa que deixa de dizimar. Né? A maldição é sobre quem administra. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente abusa da palavra de Deus para colocar medo. Não. O dízimo não é... A gente não deve fazer o dízimo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9 que a gente não deve contribuir constrangido. Se tu não entregar o dízimo, os demônios vão devorar. Não é isso. Não é isso. Quem está falando isso está trazendo a maldição sobre eles. Porque eles que administram o dízimo, né? Não. O dízimo é um sinal de compromisso, como está aqui em Atos dos Apóstolos. O dízimo, a oferta, a contribuição. As pessoas podem perguntar, pastor, mas eu não tenho como dar o dízimo inteiro, então não posso participar da igreja. Então, eu já falei, né, pessoas que não têm emprego, que estão numa situação difícil. Eu digo, olha, 10% de zero é zero. Então, tu não está cometendo nada. E pessoas assim que não podem, assim, mas que querem contribuir com alguma coisa. Eu disse, olha, essa questão é uma questão entre tu e Deus. É uma questão entre tu e Deus. O dízimo não é uma questão financeira. O dízimo não é uma questão jurídica. O dízimo é uma questão de fé. É tu perceber, deixar que o Espírito Santo mostre e demonstrar o teu, porque compromisso dizer, eu sou cristão, mas não se compromete com nada. Eu sou cristão. É importante, por exemplo, hoje, ser igreja hoje, a gente precisa de visitas, né? E o que é hoje? O que é isso hoje de não ter tudo como seu, exclusivamente seu? Ser igreja hoje é o seguinte: o meu irmão não tem carro, mas eu tenho carro, então precisa de uma carona, eu vou lá e busco. O meu irmão está desempregado e eu conheço uma colocação de emprego, eu indico esse irmão para emprego. O meu irmão, lembrando assim de coisas assim que eu já presenciei e tal. Uma vez, uma coisa maravilhosa, quando eu passei por necessidade e eu estava numa igreja, mas eu tinha aquele compromisso do dízimo. Eu juntei o dízimo e fui lá, só que eu não contei nada para ninguém. Mas eu não tinha pago nem a água e a luz, porque não tinha ninguém para me explicar sobre isso. Não tinha ninguém para explicar que o dízimo é uma questão de compromisso com a obra e não uma obrigação que atrai maldição. Eu não sabia. Né? Então, eu levei o dízimo. E tocado pelo Espírito Santo, o pastor recebeu o dízimo, orou comigo, entregou o dízimo para o tesoureiro, e daí falou para o tesoureiro assim, já sabe o que fazer, né?
Daí, claro, ele anotou assim, saída, ação social, e devolveu todo o valor do dízimo para mim. Eles não sabiam de nada, mas era o valor que deu para mim pagar a água e a luz daquele mês. Eles não sabiam, mas eles foram sensíveis ao Espírito Santo. Daí eu falei, não, mas eu já dei o dízimo. Sim, já dei, mas... Daí o pastor explicou, não, deu o dízimo, está aqui no caderno. Mas está aqui a saída do valor como ação social para te ajudar nas despesas, porque tu ainda não está empregado. Isso é ser responsável um pelo outro. Não só da parte do pastor, né? Um irmão da igreja precisa de alguma coisa, não sabe o que fazer, daí vai outro lá, e isso também aconteceu comigo, graças a Deus também, né? Vai lá e oferece a mão de obra, ou eu ofereço uma ajuda em tal área, ou assim vai. Isso é não ter nada totalmente seu. E a parte financeira é uma questão de compromisso mesmo, porque Deus não precisa de nenhum real, nenhum real. Mas pagar água, pagar luz, pagar aluguel, pagar gasolina para poder fazer visita, comprar o material. O meu pedestal tá quebrado, eu tive que emendar com fita isolante aqui, né? Então são coisas assim que é para isso que serve o dízimo, entende? Para manter as coisas do tempo, para ajudar no provento daquelas pessoas que estão trabalhando na obra e que não podem. Eu, por exemplo, eu não posso ter um emprego formal, porque se eu tiver um emprego formal, eu deixo de atender as pessoas. Então, assim, eu tenho, sim, eu trabalho para mim, mas eu não tenho como ter um emprego formal. Então, assim, um emprego de horário fechado, sabe, de 8 horas diárias, assim, se eu tiver isso, eu deixo de atender pessoas nos dias, eu não deixo de atender esse tipo de coisa. E assim é a maioria, ou 100% dos pastores. Um pastor que tem um emprego integral, um período integral, ele não consegue, ele pode ser pastor auxiliar, mas ele não pode ser pastor na frente da obra, porque ele não tem como atender tudo, ele não tem como estar em todos os lugares, ele não tem como fazer visita, ele não tem como resolver problema quando chamam, porque ele tem que cumprir o horário do emprego. Né? Então, assim, esse tipo de coisa, assim, então, como ajuda de custo é necessário. Né? Para isso que serve dízimo e oferta. E aqui a gente vê uma pessoa assim que, Ananias e Safira, hoje eu consigo entender assim, por esse termo. O que Ananias fez, Ananias viu que todo mundo estava vendendo as coisas para ajudar a igreja. E daí Ananias e Safira resolveram farmar a aura. resolveram dizer, não, tá todo mundo fazendo, vamos fazer também, senão a gente vai ficar para trás. Vamos fazer uns pontinhos. Mas é um absurdo dar todo o dinheiro. Então não vamos dar todo o dinheiro. Vamos dizer que nós vendemos, portanto, e vamos dar esse tanto, mas a gente vai ficar conosco. E quando eles pisam lá, qual foi o pecado da Ananias e Safira? Foi não ter levado todo o dinheiro? Vou deixar um minutinho aqui para descrever aqui. O pecado de Ananias e Safira foram não ter levado todo o dinheiro? Esse foi o pecado? Não. O pecado foi tentar enganar o povo de Deus. O pecado foi tentar enganar o povo de Deus. O pecado foi tentar enganar. Isso que Pedro revela. O pecado não foi... O Pedro disse assim, vocês nem precisavam ter trazido nada. Vocês venderam o que era de vocês. Vocês podiam ter ficado com todo o valor. Vocês não precisavam ter trazido nada. Mas por que mentir só para farmar aura? Por que mentir só para parecer que vocês são santos? Por que mentir? Por quê? Porque isso ia fazer... porque eles iam ficar se gabando. Enganamos o apóstolo Pedro. Enganamos o apóstolo Pedro. Né? E isso ia espalhar divisão. As pessoas iam parar de contribuir. Sabe? O grande pecado é esse. A mesma coisa, assim, quando a gente começa a entrar nessas histórias de como é o dízimo, a gente não está prejudicando os falsos pastores ladrões que roubam o dízimo, que inventam oferta de primícia, oferta de não sei o que, oferta de aniversário, que mentem dizendo que se tu der o dízimo, Deus vai te multiplicar 1000 vezes, que mentem dizendo que se tu não der o dízimo, o diabo vai comer as tuas finanças, e o que eles querem não, tu não está prejudicando esses, porque esses já estão no meio de um povo manipulado que não vão ouvir nada do que tu falar. Eles só ouvem esse falso profeta, eles só ouvem esse falso pastor e vão continuar empobrecendo para que eles enriqueçam.
Sabe quem tu está prejudicando? Trabalhos sérios de pessoas que querem levar a palavra de Deus para diante. Porque o teu dízimo faz falta quando o pastor for atender uma família no interior da cidade. O teu dízimo faz falta quando for cortado a eletricidade. O teu dízimo faz falta. Para a obra, para aqueles que fazem a obra de Deus, o teu dízimo faz falta. Para aqueles que estão roubando, não faz falta porque eles manipulam a mente das pessoas. Eles mentem para as pessoas e as pessoas acreditam. Elas estão empobrecendo de ignorância. Porque a palavra de Deus não é para empobrecer ninguém. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, como é que essa gente fica entregando dinheiro para os líderes religiosos falsos que abusam da fé das pessoas, né? E esses líderes falsos ficam acumulando riqueza, enquanto o restante do povo vai perdendo dinheiro, até ficarem tão pobres que não aguentam, acabam saindo, chega um ponto que não tem mais o que fazer, porque eu deixo de ir na igreja porque estão só pedindo dinheiro, e eu não tenho mais. E sai fora. Isso aconteceu comigo. Eu saí fora, porque eu não tinha mais condição de dar o que eu não tinha. Né? Então, vocês não estão prejudicando esses, vocês estão prejudicando os trabalhos sérios. Então, botem a mão na cabeça, sejam responsáveis e parem de mentir. Parem de mentir. É mentira essa história, que a contribuição parou. Tu vai ver contribuição até todo o Novo Testamento vai falar de contribuição em vários lugares. Em Atos dos Apóstolos fala de contribuição. Gente, Barnabé, um levita, ele que recebia dinheiro, ele entendeu que era necessário contribuir. Só que o que matou Ananias e Safira foi a mentira. Eles querem usar a fé, abusar dos outros, não acreditar que isso é uma obra de Deus, né? Querer enganar. Eles não estavam enganando Pedro e nem os apóstolos, eles estavam tentando enganar Deus. E com isso eles perderam a vida. Tem muita gente, não, pode ser que aconteça de alguém perder a vida praticamente, mas assim, tem muita gente perdendo a vida espiritual, esfriando na fé, porque em vez de ouvir a palavra, que é a palavra de Deus, que orienta como a gente ser igreja, fica ouvindo videozinho de sei lá o quê, livreto não sei da onde, pregador não sei o quê, teologia não sei onde, ou a própria cabeça dizendo, não, eu não concordo com isso, eu não concordo com Jesus. Toda vez que tu fala contra a Bíblia, tu está dizendo, eu não concordo com Jesus. Deixa eu explicar. Se tu não concorda com Jesus, tu não é cristão, tu não é cristã, e tu não está salvo. Tu já está morto. Mas Jesus pode te ressuscitar. Não tem a ver com dízimo. Tem a ver com humildade de reconhecer que Jesus sabe o que faz quando ele criou a Bíblia. E um grupo de pessoas, quando ele criou a igreja, e quando um grupo de pessoas está andando, precisa de provisão. É isso que fala que não havia necessitados, porque a ação social da igreja funcionava. Não havia necessitados, não havia necessidades, porque se, olha, eu tenho, os missionários vão viajar a pé, mas eu tenho um cavalo para doar. Entendeu? Mas como é que eles vão percorrer tanto tempo assim? São tantos dias de viagem a pé. Não, peraí, eu tenho fruta seca, eu produzo fruta seca, eu vou dar vários cestos de fruta e dou de presente também um jumentinho para carregar todas as coisas. Entende? Era isso, era um compromisso. Igreja que não tem compromisso e daí entra assim, por que não tinham necessitados entre eles? Porque os líderes também eram comprometidos. Eles sabiam que aquele dinheiro não era deles. Tanto é que quando Pedro e João vão até a Porta Formosa, né, para ressuscitar, para dar vista ao cego, ele diz, ouro e prata eu não tenho. Eles não tinham, porque eles recebiam a mesma coisa que os outros. Né? Eles recebiam, como eles trabalhavam em tempo integral, né? Pode ser que Pedro de vez em quando pescasse, a gente não vê isso acontecendo, mas provavelmente sim. Né? Mas ele recebia a mesma coisa que as viúvas, que os órfãos. Ele tinha uma ajuda de custo missionário, ele não tinha dinheiro para sair distribuindo. E ele disse, ouro e prata não tem. Provavelmente tivesse alguma moedinha de cobre, alguma coisa assim,
para comprar pão, para comprar aquilo que precisava, mas ele não tinha recurso. Por quê? Porque o dinheiro que entrava, ele tinha consciência no Espírito Santo que aquele dinheiro não era dele. E agora eu quero falar com a liderança. Liderança, preste atenção, leia de novo Malaquias 3. O dinheiro que entra na caixa da igreja não é teu, não é do tesoureiro, não é da junta não é de pastor, não é de nada, não é de nenhum líder. É da obra, é da obra. E se a gente for seguir o padrão da antiga aliança, 1/3 é para manter aqueles que trabalham em tempo integral. Outro terço é para manutenção da obra, não só do templo, mas da obra missionária. E o terceiro é para ação social. O terceiro é para ação social. Eu estou me segurando para não falar uma opinião minha e sair como heresia. Mas é isso que era feito na antiga aliança. E a gente vê na nova aliança os apóstolos com sabedoria de tal maneira distribuir os recursos que não havia necessitado entre ninguém. Ou seja, eles não ficavam retendo para ideias mirabolantes de cada um. Não. Eles faziam aquilo que precisava fazer. A obra avançou, tanto é que chegou até nós. Meu querido, ser cristão, fazer parte da igreja, é estar comprometido. Pastor, tu está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de compromisso. No compromisso entra tu estar presente, no compromisso entra tu evangelizar, no compromisso entra tu participar das atividades mesmo, né? No compromisso entra tu contribuir com aquilo que tu pode. Às vezes tu pode contribuir com dinheiro, às vezes tu pode contribuir com trabalho, né? Tu estar junto. Isso é compromisso. A igreja é formada, como a gente viu no primeiro, né? Formado por pessoas chamadas por Jesus. Foi Jesus que inventou a igreja. Pessoas que têm fé em Cristo. E fé em Cristo. 2. Pessoas que perseveram. Vou um tempo na igreja, agora cansei. Vou tirar umas férias. Tira mais férias do que vai, né? Tudo bem. Não. Povo que persevera. Persevera no quê? Na doutrina, continua estudando. No partir do pão, ou seja, na participação. E esse povo que é chamado por Cristo e crê em Cristo, esse povo que persevera na doutrina, no partir do pão, esse povo é comprometido com a obra. Ele tem compromisso. Falando desde o pastor, do evangelista, do diácono, dos membros mais antigos, da junta de ecônomos, mas falando também dos membros que estão chegando agora, dos membros que estão ali. Todos têm um grau de comprometimento. Isso é igreja, não é opinião minha. Não é opinião minha. É a palavra de Deus. Eu tive vontade de dar minha opinião, mas mas não dei. Eu falei, né? Na palavra de Deus. Quando falando assim sobre no Antigo Testamento, né? E Ananias e Safira que fica mentindo sobre dízimo e oferta. Daí quando penso nisso também tenho minhas opiniões, mas não falo. Não estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui para orientar segundo a palavra. Então, igreja é compromisso. E faz parte do compromisso com a igreja também o compromisso financeiro, econômico. Não é só isso, mas faz parte. E lembrando que Deus não é injusto, lembrando que Deus não coloca julgo em ninguém, o que Deus pede é aquilo que a gente pode fazer. Ele não está pedindo nada que tu não possa fazer. Amém?